As empresas devem oferecer banheiros em condições mínimas de higiene e foi por encontrar instalações sanitárias em condições precárias que o empregador procurou a Justiça do Trabalho. Nesta agência de comunicação, o bem-estar e o conforto dos colaboradores são preocupações centrais. Na redação, o ambiente é limpo e as estações de trabalho confortáveis. A cozinha é organizada. Isso sem falar no banheiro, sempre em perfeitas condições. Eles não só rendem mais, como eles também vestem mais a camisa. Eles têm mais prazer em trabalhar aqui, porque aqui é um ambiente bom, é um ambiente saudável, que é uma outra coisa que a gente tem preocupação também, de criar um ambiente sadio, saudável, um ambiente de coleguismo, de equipe, né? Que eu acho que tudo isso influencia para que a pessoa possa desempenhar bem o seu papel. Mas nem sempre é assim. Um cobrador procurou o TRT Minas porque os banheiros nos pontos finais dos ônibus estavam em péssimas condições. A empresa foi condenada a indenizar o empregado. A decisão tem como base a norma regulamentadora 24, que determina a necessidade de que o empregador ofereça e mantenha instalações sanitárias em boas condições de higiene e asepsia. A ANR considera satisfatória a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário por 20 empregados em atividade. As instalações sanitárias também deverão ser separadas por sexo. Cabe ao empregador identificar quais são as necessidades dos seus empregados, verificar quais são os locais de trabalho e proporcionar, inclusive nesses locais de trânsito, condições adequadas de utilização do banheiro. No caso desses trabalhadores de transporte urbano, é interessante destacar que normalmente há um ponto fixo de partida e também de chegada, onde normalmente fica um representante da empresa, o chamado despachante. E esses locais, na maioria das vezes, possuem um banheiro para utilização. Disponibilizado o banheiro, ele deve possuir condições de uso, sob pena de gerar danos ao trabalhador. Quem não atender à norma está sujeito a sanções. O dano pode ser provocado a um trabalhador ou a uma coletividade de trabalhadores. A reparação viria por meio de uma indenização por danos morais e também, em alguns casos, uma indenização por danos materiais. Há também, em alguns processos, na maioria deles promovidos pelo Ministério Público ou mesmo por sindicatos, há imposições de obrigação de fazer aos empregadores. Por exemplo, constatada uma situação irregular, banheiros que não estão em condição de uso, por meio dessas ações, seria o empregador obrigado a adequá-los.